Amém. Deus seja louvado. Algumas palavras que nós vemos, alguns capítulos, eles chegam a ser cansativos, como nós vimos anteriormente. Mas nós precisamos entender e observar como num todo o livro, tudo que ele quer nos ensinar. E Josué, ele simboliza como que Jesus, né? Josué fez o povo entrar na terra prometida. E Jesus, ele também, ele nos prepara para que a gente entre na terra que nos é prometida. E o Senhor, ele quer nos fortalecer e nos animar sempre. Muitas vezes nós precisamos assumir a nossa responsabilidade na nossa parte para governar. Como lá ele disse em Josué 1, ser forte e corajoso. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade e assumir o nosso lugar. E o Senhor aqui, ele passa muitas coisas, inclusive o registro de muitas vitórias sobre os povos, sobre as terras conquistadas. E aqui quando ele reparte, né, a terra conquistada, mais à frente nós vamos ver que Caleb também pede a parte dele. Então são registros que são colocados na palavra para nos animar, para resgatar em nós essa força, a força de ir além, de ir adiante. E ali eles estavam conquistando, eles teriam que começar a fazer todas as coisas ali. Foi instituído a lei, as leis civis, como tudo deveria ser feito, vão ser instituídos daqui para frente lá. E hoje nós somos como esse povo. E o Senhor, ele mostra que nunca nós estamos sós, mas que nós precisamos pedir o conselho a ele antes de fazer algo. Como lá nós já vimos algumas histórias de alguns povos que, quando eles não pediram o conselho do Senhor, eles não foram bem-sucedidos. E quando eles pediam o conselho do Senhor a respeito de algo, eles eram bem-sucedidos nas suas vitórias. Por quê? Porque ali o Senhor não queria que eles estivessem guerreando, mas sim o Senhor é quem estava. E tudo que eles pedissem em nome do Senhor, eles iriam conseguir, porque o Senhor, ele estava à frente sempre ali de tudo que ia se fazer. Bastava que o coração deles se enchesse de fé, até porque eles já tinham visto coisas acontecerem na vida deles, feitos ali que o Senhor tinha feito, que os enchia de fé. O Senhor queria que eles estivessem com o coração fervendo de fé, quentes, coração aquecido por tudo que eles já tinham visto. E, no entanto, o que eles fizeram? Muitas vezes esmoreceram a fé e não tiveram essa força para continuar. Nós, nas nossas vidas, muitas e muitas vezes o Senhor tem nos dado muitas situações, ele tem nos mostrado, feito-nos passar por situações que nos amadurecem, faz-nos crescer diante dele na graça e no conhecimento. E nós, na nossa atitude carnal, muitas vezes a gente quer olhar mais para o fato do que a gente está vendo. Tudo nós, muitas vezes nosso, é que nós queremos, nós enxergamos que parece que está demorando, parece que não chega, parece que não se conclui aquilo. Quando eu estava chegando nos últimos capítulos da minha leitura anual, eu pensava assim, parece que demora para terminar. A impressão que nós temos é sempre esta. Mas eu não sei se os irmãos, mas vocês já perceberam que quando nós vamos dormir, não tem aquela impressão de que nós não vamos ter o dia de amanhã, porque nós somos seres eternos, fomos criados assim. O Senhor colocou isso dentro de nós. Essa eternidade, a eternidade habita dentro de nós, porque foi o Senhor que colocou isso em nós. Nunca dá a impressão de que quando você vai fazer quando você marca uma reunião, ou quando você marca uma festividade, nunca dá a impressão que ela não vai se concretizar. Mas sempre na palavra o Senhor diz que nós precisamos orar e pedir. Se for a vontade de Deus, isso vai acontecer. Muitas vezes perdemos esse costume. Os mais antigos tinham esse costume de dizer, né? Se Deus quiser, isso vai acontecer. E o Senhor reforça na palavra dele que nós precisamos orar assim. Por quê? Porque tudo é vontade dele. Não é nosso
o dia seguinte, o segundo seguinte, não é nosso, é sim do Senhor. E nós precisamos estar com os nossos corações cientes disso, de que todas as coisas pertencem ao Senhor. Ele está lá no futuro e nos leva pela mão, com certeza. Por quê? Porque se nós fecharmos os nossos olhos nesta terra, de repente num dia, e não acordarmos no dia seguinte, nós vamos estar com Ele. E vai dar continuidade na nossa vida. Nós vamos ter a continuidade. Então, não é algo que terminou, que encerrou. Não existe isso de encerrar. Vai ter uma continuidade. E o nosso coração tem que sempre estar disposto e sempre estar, primeiro, dispostos a entender isso e cientes de que isso há de acontecer, vai acontecer. E nosso coração precisa estar cheio de fé. Aqui no versículo 22 fala a respeito de que os israelitas também mataram Balaão à espada. Nós já vimos a história de Balaão, e por várias vezes na Bíblia vai se repetindo essa história também. E percebe que a palavra do Senhor, ela não esconde nada. Então ela dá a entender de que, olha, estou te lembrando aqui novamente, para o que aconteceu lá, a história está se concretizando. E o Senhor, ao longo de toda a passagem, de toda a palavra, ele vai mostrando ali tudo que ele vai fazendo, ele vai mostrando a concretização de tudo que ele tinha planejado. Todas as promessas do Senhor, ele vai mostrando ponto a ponto, livro a livro, capítulo após capítulo, ele vai mostrando essa concretização de tudo que ele vai fazendo. E isso é para nos trazer a esperança de que ele vai concretizar nas nossas vidas o que ele começou. A palavra fala que o Senhor, a boa obra que o Senhor começou, ele vai completar, ele vai concretizar. E nós precisamos estar atentos a tudo. E nós precisamos entender que a maneira como nós ouvimos a palavra de Deus, a maneira como nós dispomos o nosso coração à palavra, determina como e se ela vai produzir em nós os resultados devidos na nossa vida, os resultados devidos que para o qual ela foi empregada. Ela saiu do trono, a palavra ela saiu do trono com um propósito. E a maneira como nós ouvimos e praticamos ela, a maneira como nós damos esse ouvido, essa atenção à palavra, vai determinar como que ela vai produzir esses resultados em nós. Então é a nossa parte e a parte de Deus, como nós já vimos no capítulo 1 de Isaías, quando lá fala a respeito do ser branco como a lã e branco como a neve. E aí a nossa parte no processo de santificação. Como nós nos dispomos, como nós nos damos para essa transformação. Como nós temos usado a nossa boca no falar, nós temos vigiado, nós temos fechado a nossa boca, pedindo ao Senhor, como no Salmo 141:3, que o Senhor fala para colocar um guarda na nossa boca. Nós temos prestado atenção nisso, na nossa fala, no que nós devemos falar e o que nós não devemos falar? Nós buscamos sim, sempre a comunhão com o Senhor. Nós estamos aqui pelas manhãs, buscando o Senhor. O Senhor tem usado a vida de cada um aqui para falar algo para o irmão, para animar. E no nosso dia a dia, como nós temos usado a nossa fala? Nós temos prestado atenção, nós temos parado para pensar antes de falar. Tem passado como que por uma peneira a nossa fala. E como está a nossa transformação? Nós temos colaborado com o Senhor para essa mudança, para essas transformações que o Senhor quer nas nossas vidas? Ele, como um pai, ele deseja que nós venhamos, sim, alcançar a estatura de varão perfeito. E qual é a nossa parte? Como nós temos feito a nossa parte nesse processo de transformação, nesse processo de santificação que nós estamos? E o Senhor diz que nós precisamos estar alegres com Ele, em todo o tempo. Em Crônicas, no livro de Crônicas, 1 Crônicas, no capítulo 18, no versículo 6, fala assim, ó.
Então Davi estabeleceu guarnições entre os sírios de Damasco, e os sírios se submeteram a ele, pagando-lhe tributos. O Senhor dava vitória a Davi por onde ele quer que ia. Por onde quer que ele ia. Então percebe, o Senhor deu vitórias a Josué, o Senhor deu vitórias a Davi, o Senhor deu vitórias a muitos dos homens da palavra dele. E ele quer nos dar vitória por onde quer que nós formos. Mas nós precisamos estar de comum acordo com o Senhor. Nós precisamos estar alinhados a ele. A nossa vida precisa estar com mansidão dentro do nosso coração. Como nós olhamos para os problemas de trânsito que nós temos enfrentado? É muito fácil a gente olhar torto ou falar, poxa, pensar, né? Podemos até não falar, mas nós podemos pensar. Esse camarada, olha o que esse camarada tá fazendo, né? Quantas e quantas vezes. Hoje em dia, os motoqueiros na nossa cidade, aqui em São Paulo pelo menos, parece que eles tomam conta da cidade. Eles não respeitam farol, eles passam nos faróis, eles estão sempre fazendo algo ali que parece que eles são os comandantes das ruas. E muitas vezes eu tenho observado, quando você está como pedestre, você precisa respeitar as leis como pedestre. Quando você está como motorista, você precisa respeitar as leis como motorista. E é bem diferente certas situações. Por quê? Parece que quando a pessoa pega um carro na mão, dá a impressão que ela é igual aquele desenho do Pica-Pau, né? É do Pica-Pau? E a pessoa parece que é um ser ali diferente. Tem um outro desenho também que é o Pateta, que acho que ele tá dirigindo ali e a situação dele muda o ânimo dele quando ele pega aquele carro, ele se sente o poderoso e ele vai ali dirigindo tudo de uma maneira diferente. Nós precisamos atentar. Quem é que tem dirigido as nossas vidas? Quando nós estamos irados, de repente você fica nervoso com algo irado ali. O Senhor diz na palavra dele o quê? Irai-vos, mas não pequeis. Precisamos separar um pedacinho ali dentro de nós para essa ira e ali tratar esta ira para quando nós formos falar, quando nós formos agir, agirmos de acordo com a palavra do Senhor, como Ele quer que nós venhamos fazer. Com certeza ali Davi, quando olhou para Betseba e quando ele concluiu aquele ato que primeiramente veio na mente dele, o pecado, quando ele concluiu aquele ato, o negócio foi sério. E depois que ele planejou matar Urias, porque ele tinha chamado Urias para ir para lá, para ficar com a esposa dele, para que de repente maquiasse aquele pecado e aquele filho, de repente, que Betseba estava gerando, fosse filho de Urias, fosse considerado como filho de Urias. Mas o Senhor ali mostrou que não era bem assim a situação, que ele teria que pagar pelo pecado dele. E ele ali, quando falou para Joabe colocar ele na frente da batalha, e quando ele colocou realmente, ele foi morto, e Joabe mandou o servo dele falar com Davi, e ali ele maquiou também algo que ele tinha feito de errado para Davi, e Davi ali, então falou para ele, fica calmo, como se ele dissesse assim, fica calmo, Joabe, eu tô ciente do que tá acontecendo, vários homens morrem no campo de batalha. Por quê? Porque ele, no coração dele estava concluído o plano dele. Ele nem atentou para o que Joabe tinha feito ali naquela situação também. Então percebe que no dia a dia, muitas vezes, nós vamos querendo dar um jeitinho para as coisas. Fazer de um jeito, fazer com que aquilo se adeque à situação que nós estamos vivendo. E o Senhor, com o Senhor, não é assim. O Senhor quer que nós venhamos fazer o correto. Ele quer que sempre nós venhamos andar debaixo das suas leis, debaixo das suas ordenanças. E quantas vezes na história os homens quiseram dar um jeitinho. Eu não sei se vocês atentam para isso, mas quando nós vamos estudar a palavra do Senhor, nós precisamos buscar fontes. Da onde está vindo essa fonte? Da onde está vindo toda essa história? Percebemos que a mente grega invadiu muitas vezes os homens do passado, os concílios, muitas das situações, e nós não conhecemos certos contextos bíblicos, nós estamos
realmente por fora de muitas coisas. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus, ele deu a palavra foi dada. E percebe que antes mesmo da palavra ser dada a Moisés, os homens já tinham a palavra no coração. Abraão, a palavra do Senhor ela vinha sendo falada, vinha sendo dita de forma oral já pelos povos. E eu tenho observado e escutado alguns apóstolos que eles têm teologia, têm mestrado, têm doutorado. E eles, quando eles têm o doutorado, o que eles dizem? Que eles querem que outra pessoa apareça para rebater aquela teoria. Para quê? Porque eles vão aprendendo com isso. Ninguém tem a verdade perfeita. E eu não me lembro agora o versículo que é, mas na palavra fala assim, que não existe nada novo na terra. Todas as coisas já se passaram por aqui. Nada é novo na terra. Tudo se repete. Tudo se repete. E quando Jesus, ele veio e cumpriu todas as coisas, quando ele falou tetelestai na cruz, e ele nos comprou como filhos adotivos, nós somos filhos e entramos na promessa de Abraão, o que acontece ali? Nós precisamos atentar para as leis que Jesus deu, para as coisas que o Senhor fez, porque nós estamos no tempo da graça, mas ele não disse que ele veio abolir as leis, mas sim concluir. Ele veio consumar tudo aquilo, ele veio colocar em prática tudo aquilo que estava sendo dado. E Jesus, nós precisamos atentar que ele era judeu. Ele já sabia das leis, ele já sabia das festas. Ele não descumpriu a lei, até porque se ele descumprisse a lei, ele estaria pecando. E ele, como Cordeiro santo, justo e sem pecado, concluiu todas as coisas. Nós precisamos atentar para algumas coisas. Se não faz sentido para você algumas coisas, como nós já falamos aqui, coloca dentro do freezer, coloca dentro congela ali essa ideia. E mais para frente, quando você estiver maduro, você vai ali, retira, reesquenta, volta a estudar novamente, volta a atentar para as coisas que o Senhor quer dizer. É muito fácil a gente vir aqui ou nós ouvirmos uma palavra e nós falarmos assim, é simples assim, vamos dizer, eu gosto muito do simples assim, acho perfeito, a nossa vida precisa ser assim, no simples assim. Obrigada, irmão. Eclesiastes 1:9. Vamos abrir lá. Em Eclesiastes 1:9. Amém. O que foi, tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Exatamente. Me veio aqui à mente uma vez que uma das nossas crianças, quando nós estávamos ministrando, ele disse assim para mim: tia, é mais fácil então que a gente vem para a igreja, escuta o que o pastor está falando e a gente vai fazer o que ele diz. Por quê? A gente não precisa ler, é cansativo ler a Bíblia toda então. E ali eu fiquei pensando, é muito fácil realmente a gente, de repente, nos encostarmos em alguém que está falando da palavra, simplesmente vamos aprender por aí. Mas existem segredos que o Senhor quer revelar exatamente a você. Esse segredo o Senhor quer falar somente a você, para você de repente repassar este segredo ou mostrar da maneira que você enxerga esse todo. Por várias vezes eu vi algumas revoltas dentro de algumas igrejas. Pessoas ali não concordavam com algumas coisas, simplesmente se juntaram um grupinho e formaram outras igrejas. E algumas até famosas. Eu estava vendo aquilo acontecer. Muitas vezes o Espírito Santo mostrava e falava assim: isso aqui não está certo. Tá vendo aquilo ali? Não tá certo aquilo. Mas como é que nós fazemos com essas informações que muitas vezes nós vemos o errado, nós observamos algumas coisas, e o que nós fazemos? O Senhor muitas vezes nos fala para a gente orar a respeito daquela situação, orar a respeito daquilo, quebrar muitas maldições ali, orar
orar, interceder por aquelas pessoas. Senhor, abre os olhos dessas pessoas que não estão enxergando assim, de que não estão vendo isso. Isso vai dar ruim, muitas vezes a gente pensa. E ali, diante de e citando uma dessas situações que aconteceu, era uma igreja muito grande, uma equipe muito famosa de louvor, e ali o que aconteceu? Realmente houve uma dispersão e eles separaram. E uma daquelas cantoras que era muito famosa ali, ela acabou enxergando algumas coisas que estavam erradas. Hoje eu percebo isso. E ela simplesmente reconstruiu a vida dela, e ela até escreveu alguns livros famosos que tá na mídia agora. E algumas situações o Senhor vai nos mostrando, e eu não sei vocês, mas conforme vai passando o tempo, para mim é assim. Eu olho aquilo e falo, poxa, pai, lá atrás o Senhor já tinha falado tudo isso, e eu não compreendi, ou então não entendi, ou então só orei a respeito disso. Ou então o Senhor vem e fala assim, ó, tá vendo? Aquilo lá que eu falei, é exatamente isso aqui. O Senhor vai e cumpre exatamente aquilo. E nessas horas, eu, pelo menos, eu tremo na base. Eu tremo de temor e tremor pelo Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele vai, mostra, fala e realmente ele cumpre aquilo. Eu vivi certas situações que servem o quê? De exemplo, para mim, muito de exemplo. E pra gente também, muitas vezes. Muitas vezes o Senhor, ele quer simplesmente trazer o quê? Unidade no corpo. Não é pra gente provocar desunião ou trazer uma fofoca. Nós precisamos prestar muita atenção no que a gente fala. Aquilo precisa ser para conserto. Se existe algum problema dentro da igreja, de alguns membros que de repente estão em desacordo com algumas coisas, não gostam de outras, nós precisamos entender que o Senhor não quer isso, o Senhor quer a união. Eu preparei aqui outra coisa, para falar outra coisa. Está acontecendo aqui comigo a mesma coisa que muitas vezes acontece com o apóstolo da nossa igreja. Que às vezes ele prepara uma coisa, o Senhor vai lá e muda tudo. E aqui o Senhor está me chamando muita atenção para isso. Para que, de repente, dentro da tua igreja, dentro da minha igreja, tenha acontecido alguma coisa que a gente observa que está errado. A gente observa que tem alguma situação ali que está errado. E o Senhor, ele quer trazer o quê? União. Ele quer que a gente preste bastante atenção e com sabedoria e amor, porque principalmente nós precisamos ter amor no nosso coração com relação aos nossos irmãos. Nós somos corpo, e no seu corpo, se você bate um dedo, bate uma unha, você percebe que dói. É muito importante. Naquele momento, no seu corpo todinho, o que mais importa é aquela unha que bateu. Por quê? Porque é ali que está doendo. Esses dias eu estava praticando exercício físico e na corrida, começou a doer meu pé fortemente. E ali eu pratiquei aquela técnica de apertar a ponta do dedo com a unha, e ali aquela dor simplesmente passou. Por quê? Porque quando você aperta o dedo, aí a sua carne com a unha forte, você percebe que aquele ponto exatamente é onde está a dor. E ali você foca a sua dor exatamente naquele ponto. E exatamente assim, no nosso dia a dia, na nossa casa e na igreja, nós precisamos entender que quando uma pessoa está com um problema, nós precisamos focar neste problema, orar por esta pessoa. O Senhor diz na palavra dele, orai, chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Por quê? Porque isto é a vivência do corpo. Isto é você viver o corpo, participar do sofrimento do teu irmão, da alegria do teu irmão. É empregar ali toda a sua atenção. Se tem algum problema ali, você vai orar por isto. Você vai estar junto com o teu irmão. Para quê? É para isso que o Senhor nos coloca como corpo, como igreja. E o Senhor fala fortemente dessa maneira, que nós precisamos atentar para este ponto. Eu não sei se vocês têm a possibilidade aí de fazer essa experiência, de pegar a ponta da sua unha e colocar contra um outro dedo e apertar fortemente. Você vai vivenciar isso que eu tô falando, essa situação, de que da mesma maneira que essa dor que você vai sentir,
É para você foca, o teu corpo foca ali. E quando você tá com alguma dor no seu corpo e você foca nisso, aquela dor desaparece. Você pode orar ao Senhor, Senhor, tira essa dor do meu corpo. E você pode crer que o Senhor vai tirar. Quantas e quantas e quantas vezes, se eu falar quantas aqui, eu vou estar mentindo. Que eu estava com alguma dor, uma dor de cabeça, eu orei e a dor passou. Quantas vezes eu estava com dor em algum local do meu corpo, eu orei e passou. Quantas vezes eu já orei por alguém e essa dor passou. É incalculável isso. Quantas vezes o Senhor já deu palavras de conhecimento que eu senti no meu corpo a dor que o irmão estava sentindo, orei por esse irmão e a dor passou desse irmão. E passou a dor que eu estava sentindo também. Por quê? Porque isso era somente para eu orar para essa pessoa, para passar isso. É o Senhor mostrando que nós podemos sentir no nosso corpo o que o nosso irmão está passando. E dessa mesma maneira quando o irmão está chorando, passando por uma dificuldade. Quando um irmão da nossa igreja pensa de forma diferente de outro, nós precisamos buscar na palavra. Ontem eu estava citando algo que a irmã Maiara comentou, que ela aprendeu com um amigo dela, que é o PAC. E eu estava comentando com meu marido, que quando você não estiver sentindo paz, alegria e convicção em algo, não faça. Ore ao Senhor, peça ao Senhor direção. E dessa mesma maneira, quando você for orientar alguém da tua igreja, quando você for orientar, perceba que Josué, quando ele foi fazer a repartição das terras, quando ele estava ali naquelas batalhas, todas as coisas que ele foi fazer, ele estava obedecendo ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor já tinha determinado a terra que ia ser dada às 2,5 tribos lá de Manassés, a meia tribo de Manassés, né? Ele já sabia como ia ser feito. Ele já tinha dito anteriormente como aquilo ia ser feito. E Josué, quando ele estava fazendo todas essas coisas, ele simplesmente estava obedecendo ao Senhor, estava dividindo a terra ali da maneira que era. Lá na frente nós vamos ver a história de Caleb. Me encanta a história de Caleb. Ele com 85 anos disse que ele estava com o mesmo vigor de quando foi prometida a terra a ele. E nós sabemos que foram os únicos 2 adultos que entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles com fé, quando foram lá espiar a terra, quando eles se levantaram para falar contra, todos aqueles 10 se levantaram contra, falaram, não, a terra, nós vamos ser consumidos, porque ali tem gigantes, tal. Colocaram medo no coração do povo. E perceba que os 2, cheios de fé, colocaram esperança no coração de toda aquela comunidade. Imaginemos que toda aquela comunidade é como a igreja que nós congregamos. Nós podemos trazer esperança, fé na vida dos nossos irmãos. Podemos trazer coragem, aquela coragem que o Senhor disse a Josué no capítulo 1, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso você vai conseguir. No início ali, talvez lá quando ele era um rapazinho, quando ele começou a ver Moisés fazendo todas aquelas coisas, aqueles feitos, quando ele começou a aprender, talvez ele pensava na mente dele, poxa, como é que eu vou ser um sucessor? Como é que isso vai acontecer? Eu tenho dúvidas, eu tenho medo no coração. E quando o Senhor chamou ele e disse, ser forte e corajoso, chegou a sua vez, chegou a sua hora, é agora. Você vai ter que enfrentar, você vai ter que conseguir. Aqui na hora da separação, talvez era no dia seguinte a separação. E ele talvez no dia anterior pensou assim, será que eu vou conseguir mesmo fazer essa separação da terra? Nós não sabemos o que passou na mente dele. Mas ele foi exatamente em cima do que o Senhor tinha dito. Ser forte e corajoso, você vai conseguir. E o Senhor, ele por várias vezes, hoje nós temos toda a palavra, toda a Bíblia, toda a Torá nas nossas mãos para nós estudarmos e enxergarmos coisas e feitos que o Senhor prometeu e fez. Várias vezes se repete isso na palavra. Até as genealogias servem para nós como ensinamento. Por quê? Porque nós vemos ali que vários nomes foram colocados na genealogia, como Raabe, a prostituta, como Ruth, e elas foram colocadas com honra na genealogia. E nós precisamos entender, certo? Se um nome foi colocado ali na genealogia, é uma honra estar na palavra. E como nós vamos ser chamados no futuro? Qual é o legado que nós vamos deixar? Nós temos plantado para isso?
Nós temos feito a nossa parte na santificação, como diz lá no capítulo 1 de Isaías. Temos lavado as nossas vidas. O Senhor diz lá: lavai-vos, purificai, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprender a fazer o bem. Nós temos tirado os nossos atos maus de diante dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Ele procura verdadeiros adoradores. Ele procura aqueles que buscam, que querem de todo o coração buscar o Senhor. Buscar o que o Senhor tem para nós. O Senhor diz que Ele já separou para nós todas as bênçãos no espiritual. Já está liberado. Basta que nós venhamos acessar. O Senhor diz lá em Jeremias 29, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o que desejais. O Senhor, Ele quer o nosso bem, Ele nos ama, Ele é nosso Pai, Ele é amoroso. Quando o Senhor, Ele criou quem? Satanás. E o Senhor, Ele não criou uma pedra que Ele não pudesse levantar. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Não saiu nada do controle de Deus. Mas nós precisamos entender como é que funcionam as coisas. Você já parou para pensar nisso? Se Ele criou uma pedra que Ele pode levantar, só que no Senhor não habita o mal. Não habita o mal. O Senhor diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que desejais. Mas os olhos dele estão procurando, ele está procurando os corações que completamente entregam o coração dele. Nós estamos produzindo o fruto do Espírito lá de Gálatas? Nós temos produzido o fruto do Espírito? O Senhor, Ele, dia a dia, Ele vai nos ensinando e vai falando, filho, eu te amo, eu quero o melhor para você. Filho, eu quero que você entenda que eu penso coisas boas a seu respeito e quero fazer o bem para você. Mas você, como que você está dando esse retorno para mim? Como é que tem sido esse seu retorno para mim? Você tem procurado não ficar nervoso no trânsito? Quando você está irado, você tem procurado não colocar essa ira para fora? Você tem procurado agir com amor com relação a todas as pessoas? Você tem procurado demonstrar amor no seu convívio? É muito fácil aqui de manhã a gente ler a palavra, a gente está cheio do Espírito Santo, fala, Senhor, que palavra maravilhosa, que ânimo que o Senhor colocou no meu coração. Dirige, Senhor, os meus pensamentos. É muito fácil a gente falar do igual o Salmo 19 lá, que fala que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Porque na tua presença, tu és a minha rocha e o meu libertador. É muito fácil nós falarmos isso, do Salmo 19, 14. Mas na hora que alguém fecha a gente no trânsito, na hora que um motoqueiro entra e não te dá espaço para você passar na faixa do pedestre, quando um filho vem e faz algo que de repente não deve pra gente, como é que nós respondemos a isso? Nós temos agido com alegria? Temos agido com paz, com paciência, com benignidade, com bondade? Nós temos sido macios, suaves, delicados ao falar? Temos praticado essa bondade que está lá em Gálatas, no fruto do Espírito? Temos praticado a fidelidade completa e total? A amabilidade, o domínio próprio? Nós temos praticado o domínio próprio? Irmãos, eu ia falar outra coisa que não tinha nada a ver aqui com isso que eu estou dizendo. E o Senhor me levou exatamente a dizer essas palavras. É com temor que eu falo aos irmãos, que eu já observei, sim, uma igreja que tinha um ministério forte, famoso nas redes sociais, se dissolver. E antes de tudo isso acontecer, o Senhor foi falando ali, olha, isso aqui tá assim, tá errado. Olha, isso aqui tá assim, tá errado. Muitas vezes ali, nós oramos, de repente, quando assim, você vai e conversa com a liderança. Mas se a liderança tá com problema, você tem que fazer o quê?
orar novamente. E eu acredito que tudo isso aconteceu e eu observei e vi isso acontecer para quê? O Senhor traz como exemplo para isso não acontecer novamente. Se hoje você é líder de uma determinada denominação, se você está na liderança, o Senhor chama a nossa atenção para isso. Para que nós, com amor, com alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, nós precisamos dirigir, guiar as pessoas. E se hoje você ainda não é um líder, que você possa buscar no Senhor a liderança, buscar no Senhor com amor, como você pode orientar as pessoas. Sempre tem que ser com amor. Eu li um livro, não me lembro agora se foi do John Beverly, que ele citava que antigamente ele dirigia e ele palestrava para muitas pessoas em convenções, em situações grandiosas. E ali ele falava de uma certa maneira, mas lhe faltava o amor. O Senhor chamou muita atenção dele e depois ele se consertou. E aí ele passou a falar a palavra com mais amor. Por quê? Porque tudo isso é o quê? Lembra lá que a gente apertou a ponta do dedo e sentiu a dor? Nós precisamos sentir a dor do nosso irmão. Nós precisamos orar, chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. Para isso nós somos corpo, para isso nós estamos como corpo, sendo o cabeça Cristo. É Ele que dirige todas as coisas, e tudo é feito de acordo com o que Ele quer. Nós precisamos fazer as coisas de acordo com a vontade do nosso Deus, e não como a nossa vontade. Lembra como nós falamos lá no início? A maneira como nós ouvimos a palavra de Deus, a maneira como nós vamos agir com relação a isso, determina os frutos que nós vamos produzir, os resultados que nós vamos ter na nossa vida, ou não vamos ter. Tudo depende de como vai ser a nossa interação com a palavra. Vamos observar certas coisas, certas traduções eu tenho observado na palavra, agora eu tô buscando do original, do hebraico direto, e várias vezes eu tenho observado que várias traduções da nossa palavra não é exatamente como nós ouvimos desde criança. E eu percebo como eu fui roubada de algumas coisas. Por quê? Por causa de um concílio, de uma igreja que buscava favores próprios, que buscava situações ali para agradar eles próprios. E nós precisamos atentar para isso. Estudemos, busquemos no Senhor exatamente o que Ele quer para cada um de nós, para cada vida que aqui está. Eu não sei como e o que o Senhor quer de você neste dia, na sua vida, para você deixar como legado, como você vai se portar dentro da sua comunidade, como é que você pode ajudar alguém, como você pode chamar a atenção de alguém, sempre com amor, mas o Senhor me traz forte isso, para que a gente venha entender todas essas coisas nele, porque tudo é para ele, por ele, tudo é feito para ele, por ele e nele. E que nós precisamos ter esse temor dentro do nosso coração, para que tudo que nós vamos falar seja de acordo com ele, seja dirigido pelo Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus venha comandar o nosso espírito, e o nosso espírito tenha domínio sobre a nossa alma, nossas emoções, nossos sentimentos e sobre a nossa carne, para que nós venhamos fazer o que ele quer, de acordo com a vontade dele. É simples, a palavra é simples. Tudo é muito simples no reino, porque ele fala, de novo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que desejais. Nós precisamos entender o que é que nós estamos desejando. É o que o Senhor quer para nós, ou nós estamos tendo desejos carnais, desejos para que nosso orgulho venha se sobressair? Algum dos irmãos quer falar algo, ou nós podemos orar? Quer fazer algum posicionamento? Amém. Então vamos orar. Pai,
Eu te louvo e te bendigo, Senhor. Tudo que eu tinha preparado aqui, tinha uns 10 versículos ou mais separados também. O Senhor mudou o trajeto dessa fala, dessa ministração, porque o Senhor primeiro ministra ao nosso coração, depois o Senhor ministra aos nossos irmãos. O Senhor nos chama a atenção nessa manhã para que com amor nós venhamos corrigir os nossos irmãos, venhamos dar uma palavra de incentivo. Eu não me lembro aqui os versículos ao certo onde o Senhor fala que nós devemos sim chamar os nossos irmãos para ensiná-los, e se eles não quiserem ouvir, nós devemos chamar uma outra testemunha, mas que aqui, falando a líderes e aqueles que ainda um dia serão líderes, que o Senhor possa colocar mais do que tudo o temor no nosso coração, para que nós venhamos executar exatamente o que o Senhor quer, e que nós venhamos fazer a nossa parte, Senhor, no processo de santificação, como está ali em Isaías, no capítulo 1, que nós venhamos fazer a parte da lã, a parte da ovelha, e que o Senhor venha concluir a sua parte, que é a parte da neve que cai daí do céu para nós. Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. O Senhor é aquele que está no nosso futuro e nos leva pela mão, como quando nós dirigimos uma criança pequena, nós pegamos pela mão e orientamos, ensinamos. Que o Senhor venha tirar de nós toda covardia, retirar de nós, Senhor, toda desobediência, que o Senhor venha retirar de dentro do nosso coração, Pai, toda falta de perdão, que o Senhor venha nos dirigir, nos instruir realmente, que nós, melhor do que aprender a Tua palavra, é praticá-la, que nós venhamos poder praticar ela, Senhor, desde passar numa faixa de pedestre de um lado a outro, desde quando nós estivermos dirigindo os automóveis de um quarteirão ao outro, desde uma simples situação assim, até quando nós estivermos numa rodovia, que nós venhamos praticar as leis, tanto as leis civis como as tuas leis divinas, que nós venhamos atentar para a tua palavra. Ensina-nos nesta manhã, e que realmente, Senhor, o meditar do nosso coração e as palavras da nossa boca sejam para te agradar, como diz o Salmo 19:14. Ensina-nos, Senhor, corrige-nos sim, e que nós venhamos estar com os nossos lombos preparados para a correção, e que nós venhamos atentar à tua palavra, que nós venhamos ser filhos obedientes, Senhor, e que, Senhor, simplesmente nós venhamos praticar a tua palavra. Dirige-nos nesta manhã e neste dia, fala conosco, dê ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos, Senhor. Senhor, nós precisamos tanto de ti, tanto, tanto, tanto nós precisamos de ti. Fala aos nossos corações mais e mais neste dia, traga cura, quer seja para o corpo, para a alma, para o espírito, de todos os nossos irmãos, de todas as famílias representadas aqui, aqueles que entram na sala, aqueles que ainda não têm essa oportunidade de entrar. Abre os nossos olhos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um ótimo dia, irmãos, a todos. Amém, glória a Deus. Amém, amém. Gratidão. Depois eu vou até reouvir que o Mateus acordou e eu perdi um pedacinho. Gratidão por hoje, viu? Boa semana a todas as irmãs. Uma ótima semana a todos vocês. Cleide, muito obrigada pela palavra. Foi lindo demais. Gratidão. Ô, Cleide, até já, tá, amor?